De volta já aqui com o TV Mar News, gente. Olha, o governo encaminhou para publicação nesta segunda-feira a medida provisória do Desenrola Brasil, programa que vai então possibilitar a renegociação de dívidas, devendo beneficiar até 70 milhões de pessoas, com cerca de 40 milhões na faixa 1 e 30 milhões na faixa 2. A gente vai entender direitinho como é que deve funcionar então esse programa Desenrola Brasil, já está sendo bastante comentado e muita gente está de olho também, né, nas regras desse programa. A gente recebe aqui no nosso estúdio a economista Luciana Caetano, está aqui com a gente. Bom dia para você, Luciana. Muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso chamado para nos explicar a situação econômica do nosso país, né? Então, veio esse programa Desenrola Brasil, as regras já foram divulgadas, inclusive, no dia 28. Eu queria que você pudesse explicar para a gente direitinho para que serve esse programa, para quem ele é destinado. Bom dia. Bom dia, Purlane, e aos espectadores da TV Mar. E é um prazer realmente estar de volta. Bom, o programa Desenrola Brasil, ele vem com a proposta de reduzir o grau de endividamento, ou pelo menos tirar do cadastro de inadimplentes um percentual aí de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Pode não ser 70 milhões de pessoas, mas foram 70 milhões de operações realizadas nos últimos anos, de 2019 a 2022, que estão no cadastro de inadimplentes. A regra é o seguinte, ele divide esses inadimplentes em duas faixas. A primeira faixa são pessoas que ganham até 2 salários mínimos e o limite em que o fundo garantidor de operações financeiras vai bancar, dar de garantia ao novo agente financeiro é de até R$5 mil. E a segunda faixa vai de acima de 2 até 20 mil reais. Quais são as regras? Primeiro que isso só é válido para operações que foram realizadas entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Então, quem antes disso não entra dentro do programa. Segundo, que essa adesão é voluntária, tanto por parte do credor, ou seja, da agência, pode ser banco, pode ser uma empresa que vendeu a crédito, como, por exemplo, as lojas de Magazine, venderam em 24 meses, alguém deixou de pagar, ela também pode aderir a esse programa. E também a adesão de pessoa física que queira fazer esse refinanciamento. Qual é a proposta do governo com esse programa? Primeiro, fazer um acordo com o credor do contrato original para dar um desconto na dívida. Vamos imaginar que a dívida fosse de 3.500, mas com juros e multa ele esteja hoje em 5 mil, pegando o limite aí que é garantido pelo Fundo Garantidor de Operações Financeiras. Para que essa empresa entre no programa, ela precisa reduzir, dar um desconto nessa dívida. Essa dívida vai ser comprada por uma outra agência ou por ela própria, mas com esse desconto, e o limite do refinanciamento é uma taxa de juros de até 1,99% ao mês. Qual é a atual taxa de juros que a gente tem? A atual vai variar muito, porque esses contratos de financiamento, de crédito, foram diversos. Você vai ter desde empréstimo bancário, empréstimo consignado, pessoas que compraram no mercado diretamente em lojas. Então, não dá para saber qual é a taxa de juros. Elas vão variar muito, porque vai depender muito da modalidade de crédito que foi ofertada no período. O que está fora desse bolo? O financiamento imobiliário, o crédito rural e as operações de funding, que é quando uma pessoa ou uma empresa toma emprestado para investir em outra empresa. Então, a maioria é pessoa física, até porque o fundo garantidor só garante até R$5 mil. E uma das propostas do governo dentro desse programa é que operações de baixo valor, e não está, na medida provisória, não está claro que valor é esse, a proposta é que essas dívidas automaticamente sejam retiradas do cadastro de inadimplentes, né? Esse crédito devedor. Enfim, em linhas gerais, esse é o programa. A proposta do governo é tirar essas pessoas do cadastro de inadimplência e, ao fazê-lo, torná-las aptas a novos financiamentos. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que a gente vive hoje no Brasil, já desde 2014, uma tendência de elevação muito grande da taxa de desemprego, que baixou um pouco, mas não o suficiente para aumentar a capacidade de consumo da população brasileira, e também, a partir da reforma trabalhista,
tem-se um achatamento muito grande dos salários, de um modo geral. Então, esse achatamento de salários associado a uma elevada taxa de desemprego significa uma dificuldade muito grande da capacidade de endividamento dessa população. Então, esse refinanciamento ele é interessante no sentido de que permite um refinanciamento com a taxa de juros menor, mas, na minha avaliação, ele não habilita o indivíduo a contrair novas operações de crédito, a não ser honrar esse compromisso refinanciado, esse reescalonamento de dívida. Mas essa era a proposta do governo, pelo menos tirar essas pessoas do cadastro de inadimplentes. Qual é a vantagem para a nova agência financiadora? É que ela vai ter a garantia, com recursos do Tesouro Nacional, caso esse refinanciamento não seja honrado dentro do prazo que foi pactuado com o devedor. Isso traz um impacto, então, também, é claro, para as contas públicas, né? Que impacto isso traz? Para as contas públicas, o impacto que ele vai trazer é que o governo, para assumir esse risco, ele vai ter que empenhar um valor estimado aí em aproximadamente 20 bilhões de reais. E aí, como a gente tem um arcabouço fiscal que já restringe muito a capacidade de gasto do governo, assumir esse compromisso com o mercado financeiro de até 20 bilhões de reais, obviamente, ao empenhar esse valor, o governo perde espaço para investir em outros setores. E aí o governo está praticamente comprando uma dívida privada, a gente chama isso de securitização da dívida, de uma dívida privada. Você tem aí uma triangulação com a agência, com a inclusão de um novo agente financeiro para o refinanciamento dessa dívida e com o governo entrando dando garantia caso o devedor torne-se novamente inadimplente. Então, isso obviamente que compromete uma fatia do orçamento do governo federal e isso obviamente põe em risco, na minha avaliação, a possibilidade do governo investir em outras áreas. Mas a aposta do governo é que isso, de um certo modo, movimenta a economia. Eu acho que não vai movimentar tanto, porque a dívida continua. Mesmo que você tenha com a taxa de juros menor, mas muito provavelmente não será tão menor assim, considerando que a taxa vai ser de 1,99% ao mês, e também o governo tira o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, para esse novo refinanciamento. Entendi. Já para não onerar tanto, mas está colocado dentro da medida provisória que esse novo agente financeiro ele está autorizado a cobrar as despesas administrativas referentes a essa nova operação. Então, obviamente, vai ser 1,99 mais o custo administrativo dessa nova operação. Devolver, de fato, o poder de compra para o consumidor seria a solução econômica para o país? Mas ele não vai ser resolvido com essa negociação com relação ao endividamento. O que vai devolver à população a recuperação do poder de compra vai ser a redução da taxa de desemprego e a elevação dos salários. A gente tem um achatamento salarial que vem acontecendo por uma disputa muito grande da classe empresarial que está muito bem representada no Congresso e que encaminhou medidas recentemente, como a reforma trabalhista e outras, como a Carteira Verde e Amarela, como a liberdade de direito econômico. Então, essas medidas todas que vêm acontecendo nos últimos anos, elas convergem na direção de uma redução da capacidade de consumo da classe trabalhadora. E isso dificulta muito. A gente tem uma demanda potencial muito grande, que poderia, inclusive, elevar enormemente os investimentos no Brasil, mas não acontece em função dessa busca de maximização de lucro pela classe empresarial, que acaba resultando numa diminuição muito grande da capacidade de consumo dessa classe trabalhadora. Então, são esses dois elementos, aumento real dos salários e uma redução da taxa de desemprego. Como eu não vejo nenhum movimento efetivo na direção por exemplo, a gente tem algumas categorias de servidores públicos que estão há muitos anos sem receber aumento. E teve agora algumas delas um reajuste, mas muito inferior à defasagem salarial observada nos últimos 5, 6 anos. Então, esses elementos todos, de um certo modo, contribuem com a dificuldade da recuperação da economia, porque é o consumo que movimenta a economia. Não adianta você ofertar, é preciso que você tenha primeiro um movimento de recuperação da capacidade de compra da população. Muito bem. E muito se fala também sobre essa questão da inflação, né?
E a gente já viu aí, inclusive, algumas matérias sinalizando uma baixa da inflação. Isso deve acontecer de fato, Luciana, e quando? Olha, a inflação está sob controle, ela está relativamente baixa. A gente vai ficar aí com a inflação entre 5,5%. Uma coisa que atrapalha muito a retomada do crescimento hoje no Brasil, além de salários achatados e uma taxa também elevada de desemprego, é uma taxa de juros muito alta. A gente tem uma taxa de juros, é um ponto fora da curva, está fora da realidade. Se nós não reduzirmos com urgência essa taxa de juros de 13,75%, muito dificilmente o governo federal vai conseguir retomar o crescimento da economia dentro do que se projetou antes de 2023, porque ela é efetivamente um freio de mão para essa economia e me parece ser uma aposta do grupo de oposição, considerando a autonomia que foi dada ao Banco Central e a dificuldade do governo de ter autonomia na execução da política monetária. Então, o governo fica só com a política fiscal e, mesmo assim, uma política fiscal dentro de um arcabouço fiscal que também dificulta a movimentação do governo no sentido de expandir os gastos e adotar políticas expansivas no sentido de aumentar investimentos privados e aumentar a empregabilidade. Olha, só para a gente dar uma pincelada também no que está acontecendo, o que está movimentando a economia, o que muita gente também está de olho, a gente precisa falar um pouquinho também sobre a questão da reforma da Previdência, outra reforma da Previdência que está aí já batendo a porta, né? Como você enxerga? Você acredita que a gente realmente tem espaço para fazer uma outra reforma da Previdência? Na verdade, E resolveria os problemas? Não, pelo contrário. Eu acho que a gente teria que revogar a reforma previdenciária de 2019, que ela foi muito cruel. A reforma de 2019, ela autoriza o Estado, a União, a se apropriar de 50% das pensões. Por exemplo, se você tem uma pessoa casada e ela falecer, quem fica não tem mais direito à aposentadoria, à pensão integral, ela só tem direito a 50%, mais 10% se ela tiver a cada filho dependente. Isso é, para mim, um assalto, porque houve uma contribuição, então a pessoa tinha direito àquela pensão. E tem outras anomalias da reforma previdenciária. E o pior da reforma previdenciária é que, ao aumentar o tempo de permanência das pessoas no trabalho, ela também impede o ingresso de quem está em idade de entrar no mercado de trabalho. Ou seja, a partir do momento que você aumenta 5, 7 anos a permanência de pessoas no mercado de trabalho, os jovens de 16 a 23 anos que estão se preparando para ingressar nesse mercado de trabalho não vão ter espaço, seja via concurso público ou seja no setor privado. Então, ela cria um problema, inclusive, para resolver as questões E a gente tem uma jornada de trabalho hoje que poderia ser reduzida e, ao contrário disso, com essas novas modalidades de ocupação, a partir de aplicativos, a gente tem jornada de até 12 horas de trabalho. Então, o Brasil precisaria de uma revisão geral de regras com relação à atividade laboral, inclusive no que diz respeito à jornada de trabalho. Então, há alguns equívocos nessa estrutura que está desenhada que precisariam ser revisadas para que a gente conseguisse aumentar o grau de empregabilidade e aumentar o poder de consumo. Eu não conheço o desenho ainda da nova proposta, mas tudo que tem vindo desde 2016, ela vem no sentido de desmantelar todo o arcabouço de legislação de proteção social e trabalhista em um país muito desigual, com uma taxa de 30% de pessoas em condição de pobreza. Em alguns estados, como o de Alagoas, é mais de 50%, inclusive. Então, a gente precisa discutir, no Brasil, uma política de redistribuição de renda e, inclusive, discutir as desigualdades regionais, se a gente quiser construir um modelo de desenvolvimento com sustentabilidade. Muito bem, então, gente. A gente recebeu aqui no nosso estúdio Luciana Caetano, conversou com a gente sobre o programa Desenrola Brasil, mas acabou tirando outras dúvidas também importantes aqui para a gente. Só lembrando, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Desenrola Brasil é para dívidas até 2022, dezembro de 2022. Então, não adianta você se endividar agora para fazer parte, então, desse programa. 2019 a 2022. Segura a ponta aí, né?
E aí a gente tem duas faixas, não é isso? A faixa 1, que é para pessoas dívidas até R$ 5.000, não é isso? E para pessoas de 1 a 2 salários mínimos. Isso. E a faixa 2? Até 20 salários mínimos. Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez Eu pela que tua agradeço pela participação aqui, tá? Um abraço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, que a gente ainda tem mais informações para passar para vocês aqui no programa de hoje.